Bom dia, alunos! Hoje nós vamos falar sobre o sentido da audição e o equilíbrio. O órgão responsável pela audição é a orelha, e ela é dividida em três regiões. A primeira é a orelha externa, que é um canal que se abre para o meio externo no pavilhão auditivo e é conhecido vulgarmente como orelha. É revestida por um epitélio rico em células secretoras de cera. E essa cera tem a função de reter partículas de poeira e micro-organismos, então tem a função de proteger o nosso aparelho auditivo. O pavilhão auditivo funciona como uma concha acústica que capta os sons e os direciona para o canal auditivo. E como é que começa esse processo da audição? Bem, o som se propaga por ondas, vocês sabem, né? E essas ondas fazem vibrar o ar dentro do canal e são transmitidas à membrana timpânica. A membrana timpânica, também conhecida como tímpano, é uma película bem fininha que separa a orelha externa da orelha média. Aí então vem a orelha média. A orelha média se localiza dentro do osso temporal e é um canal estreito cheio de ar. Nesse canal também se encontram três ossinhos minúsculos, aproximadamente do tamanho de um grão de arroz, que são o martelo, a bigorna e o estribo. São três ossinhos que estão conectados. Nessa região também se encontra uma ligação entre a orelha média e a faringe, que é chamada tuba auditiva. A tuba auditiva tem a função de equilibrar a pressão no interior da orelha de acordo com a pressão do meio externo. A abertura da tuba auditiva é facilitada pela deglutição, e é por isso que mascar chiclete ou engolir saliva facilita a ambientação das orelhas à pressão externa. Todo mundo sabe que quando a gente voa de avião, né? Ou então quando a gente sobe uma montanha, a pressão diminui em relação à pressão da orelha e faz com que o tímpano seja empurrado para fora. E quando descemos, o avião desce, ou quando a gente desce da montanha, acontece o inverso. Certamente você já sentiu esse desconforto, né, quando o avião decola. É por isso que muitas vezes durante a decolagem o bebê chora. E aí o que a mãe faz? Dá a chupeta para ele. Ele chupa a chupeta, ou dá o peito, ou dá mamadeira, alguma coisa. Quando ele chupa, ele engole a saliva e aí iguala a pressão e passa esse desconforto. Aí, a vibração do ar causado pelas ondas sonoras atinge o tímpano e faz com que ele movimente os ossinhos. E esses ossinhos vão amplificar as vibrações e também transmitir para a orelha interna. Chegamos agora à orelha interna. Ela também é conhecida como aparelho vestibular e fica dentro do osso temporal. Ela é repleta de células sensoriais especializadas em captar estímulos mecânicos. Ela tem três componentes, os principais: cóclea, que é responsável pela audição, o sáculo, o trículo e os canais semicirculares são responsáveis pelo equilíbrio. E como percebemos o som quando chega até nessa região? A cóclea é um tubo enrolado como uma concha de um caracol, e ela tem três compartimentos cheios de líquidos. No compartimento mediano localiza-se o órgão de corte. No órgão de corte eu encontro células sensoriais. A base do osso estribo conecta-se com uma área da cóclea denominada janela oval, que faz com que ela vibre, comunicando a vibração ao líquido coclear, o líquido que está dentro da cóclea. Por intermédio dessas vibrações, né, o líquido faz com que os cílios dessas células sensoriais rocem na membrana desta área, da janela oval, e gerando assim um impulso nervoso que vai ser transmitido pelo nervo auditivo ao centro da audição no córtex cerebral. E aí a gente interpreta esse estímulo como som. É assim que a gente ouve, através das vibrações do ar. Repare que se houver alguma desconexão de alguma parte, de todas as partes que nós falamos, a pessoa não ouvirá.
Agora vamos falar sobre a função do equilíbrio. Essas áreas também desempenham uma função do equilíbrio, nas áreas chamadas de sacro e utrículo. Essas áreas são duas bolsas cheias de líquido. E o que acontece? Quando nós mudamos a posição da cabeça, fazemos com que as forças da gravidade estimulem os cílios das células sensoriais, que estão no cérebro. E aí, impulsos nervosos são gerados e são comparados, permitindo que a gente se oriente em relação à força gravitacional. Assim, é possível perceber se estamos de cabeça para cima, de cabeça para baixo e a velocidade na qual estamos nos deslocando. Se girarmos a cabeça muito rápido, geramos duas informações para o cérebro. É como se a gente pegasse uma garrafa e sacudisse, uma garrafa com líquido dentro. Quando a gente para de sacudir a garrafa, então, como se o nosso corpo estivesse parado, o líquido dentro da garrafa, que a gente está comparando com o líquido dentro dos canais semicirculares, continua se movendo. E isso faz com que a pessoa fique tonta. Por quê? Nós estamos dando duas informações para o cérebro. Uma para o sistema nervoso, que nós paramos, mas pelo movimento inercial, o líquido continua balançando. E aí acontece no caso da bailarina, por exemplo. A bailarina, quando vai fazer um rodopio, uma pirueta, ela para primeiro a cabeça e depois o corpo. Se ela parar o corpo ao mesmo tempo que a cabeça, ela vai ficar tonta e vai cair. Voltamos agora à função da audição. Vamos entender o que é uma intensidade do som. Essa é percebida no cérebro pelo número de impulsos nervosos que chegam pelo nervo auditivo, e isso nos permite diferenciar sons fortes e sons fracos. Quanto maior o volume do som que atinge a orelha, mais fortes são as vibrações transmitidas ao líquido coclear, que determina maior estimulação das células nervosas e maior quantidade de impulsos transmitidos ao córtex. Também ocorre que as fibras nervosas, que partem das diversas regiões estimuladas, atingem regiões diferenciadas do cérebro, diferente do córtex, tá? E assim indica tons diferentes são percebidos em regiões distintas do cérebro. O fato de termos duas orelhas também é muito importante, porque nós podemos assim perceber de onde vem o estímulo, tá? Neste caso também da audição, quando comparamos os seres humanos a alguns animais, também perdemos longe. Tá certo que algumas pessoas têm uma capacidade auditiva maior do que a outra, e essa característica faz com que essa pessoa possa se destacar na área musical, por exemplo. A intensidade ou volume do som é medida em decibéis. Uma simples conversa pode chegar a 60 decibéis, enquanto a turbina de um avião a 120. Calcula-se que uma perda de 25 decibéis de volume, a pessoa poderá ter problemas de audição, e a perda de 95 decibéis pode ser um caso de surdez total. No caso do uso do aparelho para deficiente auditivo, esse aparelho tem a função de amplificar o som, aumentando assim as vibrações do ar e possibilitando a melhora da capacidade auditiva da pessoa. Mas em alguns casos são necessárias cirurgias, tá? Mas infelizmente, alguns casos nem cirurgias resolvem. É o caso da morte das células ciliadas da cóclea. Essa morte pode ser causada por exposição prolongada a sons extremos. Quando eu vejo vocês ouvindo esse celular, música no celular com o aparelho de som, como é que fala? Eu fico pensando, gente, eles estão ouvindo muito alto essa música, né? Amplificando muito o som, e isso pode causar ao longo da vida de uma pessoa
a morte das células ciliadas e isso é irreversível. Então, gente, cuidado quando forem ouvir fones de ouvido quando a música estiver muito alta, porque isso mais tarde pode causar problemas bem sérios para vocês, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver o sentido da visão.